Pronto? Olá, prezados amigos. Mais uma vez, nós nos congratulamos com o prazer que nos é peculiar. Temos esse pecúlio de falar sobre o nosso Deus, sobre o soberano Criador dos céus e da terra, e sobre o seu poder infindo e infinito. Antes que esse mundo houvesse, a Bíblia nos fala que era um caos, não tinha nada, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus, no seu infinito poder, Ele criou todas as coisas. Pela sua palavra, os mundos foram criados. Deus criou o firmamento, criou o seu alto e sublime trono, sentou no seu trono, e dali Deus falava e as coisas apareciam. O firmamento, os céus, bordado de estrela, o sol que ilumina e aquece a terra, a lua também que ilumina a noite, tudo foram criados por Deus. Deus, em primeiro lugar, Ele criou o reino vegetal. Quando Deus criou todas as coisas, Deus criou o reino animal. O reino animal veio com uma força terrível para destruir o reino vegetal, o qual Deus criara para a glória da terra, do mundo. Mas o reino animal, Deus criou o homem e delegou na mão do homem tudo que ele tinha criado. Deus viu que tudo que ele tinha feito era muito bom, era muito belo. Podia-se ver que Deus plantou um jardim no Éden, dali saíam 3 rios. O jardim do Éden tinha todas as frutas. E Deus delegou ao homem, mandou que o homem desse nome aos animais, que dominasse sobre todos os animais e tudo que Deus tinha criado, delegou ao homem. Depois o homem se via só, e Deus sentia que a natureza humana tinha nele uma competitividade com os animais. Isso porque os animais tinham suas companheiras, e o homem era só. Deus viu que isso era uma competição, que o homem tinha a natureza humana, e Deus fez com que ele dormisse, tirou uma costela dele, como se tira um galho de árvore para um enxerto, e fez a mulher, e entregou ao homem como sua adjuntora, sua companheira e sua esposa, e disse: vivei e povoai a terra. Deus queria uma família santa, espiritual. Deus criou o homem com a dicotomia corpo, mente e espírito. Porque quando Deus formou o homem do pó da terra, que soprou em suas narinas, o homem passou a ser uma alma vivente. Ele não passou a ter uma alma. Portanto, o homem não tem uma alma dentro dele. Uma alma somos nós. Somos uma alma. Isso que eu acabei de falar, nós acabamos de falar, uma dicotomia. Que o homem tem. Mente, corpo, mente e espírito.
corpo, mente e espírito. Isso é que temos, prezados irmãos. Nós estamos no limiar, no final da história desse mundo. E muitas das pessoas estão temendo, estão com medo. Com medo. Medo de quê? O que é que faz as pessoas ficarem temerosas com o que está acontecendo? Porque está vendo que o mundo, o nosso país, o Brasil, foi colocado uma criatura satânica, um satanismo, vindo de um poder que rege o país, bloqueando contas das pessoas. E as pessoas estão com medo, porque não querem falar. Esse homem está tirando o direito das pessoas falar, de pastores. Pessoas estão intimidadas, porque não crê num Deus poderoso. Nós temos um Deus eterno. Nós sabemos que a Bíblia nos fala que quando Deus criou o mundo e subiu o céu e delegou tudo ao homem, e o homem pecou, e Deus, por desobediência, o pecado entrou no mundo, Deus expulsou esse homem do jardim do Éden, perdoou ele. Acontece que Deus está vivo. Deus é dono do mundo e de tudo que há no mundo. Deus é o dono. Deus está no comando. Por isso que nós que somos filhos de Deus não devemos ter medo. Não. Pode vir uma grande perseguição para os filhos de Deus? Sim. E isso a gente vimos que a Bíblia nos mostra que Deus olhou dos céus à terra após o pecado do homem, e a terra foi povoada, encheu de gente. O homem pecou tanto que Deus olhou e disse, encontrou um só homem, que foi Noé. Disse: anda na minha presença e seja perfeito, porque o pecado é tão grande que está cheirando mal nas minhas narinas. Isso está escrito. Disse: vou mandar um dilúvio para destruir tudo que tem vida sobre a face da terra. Fiz o homem, me arrependo. E mandou que Noé oferecesse uma grande embarcação para salvar ele e sua família. E assim, quando isso aconteceu, que ele terminou e pregou, foi o pregoeiro da graça por 120 anos. Foi criticado, veio o dilúvio e destruiu a todos. Aí veio um segundo mundo com Noé e povoou a terra. E a terra está cheia de homens do reino animal que cresceu, destruindo o reino vegetal. Porque o reino animal, porque o homem é um animal racional, ele tem uso de razão. Ele destruindo tudo. Mas Deus tem um povo aqui na terra, um Israel espiritual, que clama a Deus, que louvam a Deus, que obedecem à sua palavra, que aceitaram a sua palavra e vivem. Quando Jesus Cristo veio a esse mundo, o infante de Belém, ele se criou, cresceu-se, criou, pregou o reino de Deus. Ele sofreu até e a morte de cruz, com todo sofrimento, para nos dar vida. Ele derramou o seu sangue
para nos lavar de nossas culpas, dos nossos pecados. E ele, após de ressuscitar o nosso Senhor Jesus Cristo, ficou ainda 40 dias com os seus discípulos aqui na terra, mandando eles pregar a palavra, pregar o evangelho, e disse àqueles que crê e for batizado, será salvo. O que não crê será condenado. E após os 40 dias, passando mais de 10 dias, ele mandou o Espírito Santo que está conosco aqui na terra. Ele está nos céus à direita de Deus, intercedendo por nós. Os seus seguidores começaram a pregar o Evangelho. Depois, eles foram mortos, perseguidos, foram presos, foram queimados, jogados nas arenas para serem estragados pelos leões, estragados, jogados em fornalhas de fogo ardente. Seus seguidores sofreram, mas não negaram a sua fé. Não. Agora nós estamos num tempo de perseguição do povo de Deus. Mas não temamos. Sabemos que quando chegar a hora de não suportarmos mais, o Senhor vem nos buscar. Se prepare, irmãos. Não desista. Cristo virá. Não desistir, porque Ele vem, Ele prometeu que viria nos buscar. A gente vemos tudo o que está acontecendo, mas está escrito. O próprio Jesus Cristo falou para os seus discípulos que no fim haveria de vir falsos cristos, falsos profetas, enganariam a muitos. Que as pessoas vigiassem, os seus filhos vivessem vigília, vigiando e orando. Mas o próprio Jesus Cristo disse que nós não deveríamos se entregar, renunciar à nossa fé. Porque a fé é um firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas o que esperamos. E muitas pessoas que são cristãos, eles concordam com a esquerda, com as coisas terríveis. Prezados irmãos, o que é que nós estamos vendo e passando? São sofrimentos, pessoas que se reúnem, ficam nas ruas, passando fome, levando chuva. Para que isso? Sabendo que tem um poder que pode dar cabo a tudo isso. Na hora certa, o Senhor Deus, Ele acaba com o mal. Porque quando o homem pecou, veja bem, antes, Deus falou para o homem: você pode comer todos os frutos que tem no jardim, mas eu vou te pôr uma prova. Ali no meio do jardim tem uma árvore que você não vai lá, não toca naquela árvore, não come o seu fruto. Isso nós já falamos, né? Aqui algumas vezes. Porque aquela fruta não era um veneno, mas Deus deixou como uma prova da obediência do homem a Deus. Ele disse: no dia que você comer, você morre. Deus não fez o homem eterno, porque Deus soprou nas narinas daquele boneco de barro e ele passou a ser um homem, ter corpo, alma e espírito.
ele passou a ser um homem humano, corpo, vida e mente. Olha, esse homem tinha tudo para povoar o mundo espiritual, mas esse homem ouviu a sua mulher, porque Satanás, ele foi expulso dos céus, caiu na terra, vendo tudo que Deus criara. Ele iludiu a mulher caiu. Deus falou para Adão que aquela árvore era do conhecimento do bem e do mal. A árvore, um conhecimento do bem e do mal. Jamais o homem procurou conhecer o bem. Quando ele comeu o fruto, seus olhos se abriram. Ele conheceu o bem e o mal. Ele conheceu logo o mal porque ele teve medo. Ele viu a sua nudez. Ele teve vergonha. Ele fez vestimenta de folhas de figueira que secava. E Deus, vendo tudo, que eles tinham caído na lábia de Satanás, Deus veio em encontro com ele estava escondido. E Deus, na frente dele, mostrou a primeira morte. Que Deus disse, no dia que você comer, você morre. E a morte ia passar a todos os seres viventes. O primeiro foi um cordeiro que Deus matou diante do homem. Ele viu a primeira morte. Deus tira a pele do cordeiro e faz uma vestimenta para ele, simbolizando Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que o homem não entendeu nada. Que aquela pele de cordeiro era apenas uma vestimenta. E Deus o expulsou do jardim do Éden. Mas Deus perdoou o homem. Deus perdoou. E o homem passou a lavrar a terra para viver do suor do seu rosto. Foi a sentença que Deus deu a ele. A mulher também, Deus disse que ela sofreria na sua conceição as dores de parto. Seria mãe de uma grande nação. Mas Deus não evitou que o pecado espalhasse a todos nós o vivente. Todos pecaram e todos carecem da misericórdia de Deus. E Deus está lá no seu alto e sublime trono, olhando tudo o que está acontecendo aqui no mundo. Tudo é prenúncio da volta de Cristo. Desculpem. O mundo se encaminha para o fim. E um fim trágico, de sofrimentos. E quem vai sofrer mais do que todos são aqueles que são fiéis a Deus, que não vão negar a sua fé, preferem morrer do que negar a fé em Jesus Cristo. Olhar para a cruz e ver o que Jesus sofreu por nós. Prezados, não neguem a sua fé. Aconteça o que acontecer. Porque você tem que morrer, eu tenho que morrer, todos nós, viventes, tem que morrer. Porque o pecado gerou a morte e a morte passou a todos. Mas morra, mas não negue sua fé. Não. Tem muitos cristãos que dizem ser cristão, que diz que quem está fazendo caminhada, isso, aquilo, outro, é porque não tem o que fazer, porque são isso, são aquilo, dando valor ao satanista que quer governar o mundo e acabar com a religião, com os filhos de Deus.
mas Deus está no céu e Ele está por nós. Jesus Cristo disse: não temas, porque eu sou contigo. Se vocês me obedecerem, obedecerem a minha palavra e fizerem o que eu vos mando, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você crê que Jesus está por você? Está ao teu lado? Está te guardando, velando por você e por mim? Se nós obedecermos a sua palavra, hoje é o último dia da semana. O último dia em que Deus tinha terminado a criação e criou o homem, que é o reino animal. Criou esse homem. Mas esse homem não deu valor a Deus, a sua glória. Mas aqueles que creem no Filho de Deus, em Deus eterno, eles vão ter uma vida eterna. Quando Jesus voltar muito breve, nós teremos o gozo eterno e de ver Jesus como Ele é. Vamos ter fé e confiar em Deus. O que devemos fazer é orar, prezados. Tem milhões e milhões de filhos de Deus aqui na terra que estão orando, esperando nas promessas de Cristo, sabendo que elas não falham. Porque Jesus disse aos seus discípulos que nós no mundo teríamos aflições, mas fossem pessoas de longânimo. Quer dizer, longânimo é um ânimo longo, de longânimo. Ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Se Jesus Cristo é o grande vitorioso e venceu o mundo, Ele venceu o pecado, venceu a morte, Ele tem a chave do inferno e da morte. Só Ele tem poder de abrir as sepulturas. Quando Ele voltar, os salvos que dormem, Ele vai abrir a sepultura. Ele diz: eu tenho a chave da morte e do inferno. Jesus falou isso para João na ilha de Patmos. Está em Apocalipse. Irmão, confia no Senhor Jesus Cristo. Ou você pensa que é uma fábula, que é uma história, é um conto de vigário? Não. O que eu estou falando aqui é real. Está escrito. Cristo nasceu, viveu nesse mundo, entregou sua vida por você e por mim, nas maiores sofrimentos, nas maiores calamidades. Ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda. Ele não abriu a sua boca. Apenas ele falou 7 palavras na cruz. A última palavra que ele falou foi tudo consumado, porque ele tinha vencido tudo. E ele disse: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. E com 3 dias ele recebeu seu espírito de volta. É o Cristo ressurreto, o nosso Salvador, que deu a vida para nos salvar. Aquele que crê e que for batizado será salvo. Não passará pela segunda morte. Creia nessas palavras, prezados. Segura-te na mão de Cristo. Peça que a graça de Deus não se afaste de você quando o fim chegar. Nós estamos pedindo a Deus pelas pessoas, pelas crianças, porque veio uma epidemia. Ela parou um pouco, mas voltou. Está vindo novamente. Jesus disse que no fim tinha peste, fome e guerra. Perplexidade, que é o medo, entre as nações.
a perplexidade, é o medo. O medo está aí, entre as nações. É a nação contra a nação. E ele falou para os discípulos: mas eu vou para o meu Pai e o vosso Pai, mas eu virei outra vez e não deixarei vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador para converter vocês do pecado, do juízo e da justiça. Mas voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Essa foi uma rica e grande promessa do nosso Salvador. Bem-aventurado os que creem. Bem-aventurado são as pessoas que creem na palavra de Cristo. Ele é feliz, porque ele não teme o mal nem a morte, porque ele sabe em quem ele tem crido, no Senhor Jesus Cristo, no Deus eterno. O homem pode dizer: eu faço isso, faço aquilo, prendo, tranco contas, bloqueio conta dos pais de família, deixei eles passar fome, manda prender, manda matar, mas existe um poder maior, é o poder de Deus. O Deus que te fez grande, ele te faz pequenininho. Existe um rei que governava o mundo, tinha um jardim suspenso, cativou o povo, o rei Nabucodonosor. Mas Deus fez ele passar 7 anos comendo grama com os animais. No orvalho dos céus, ele criou pelos e penas como um animal. Ele passou 7 anos. Depois de 7 anos, ele olhou para o céu e viu que tinha um poder maior do que o dele. E se rendeu a Deus e voltou ao seu trono. Deus o salvou. Quem conhece a história da Bíblia, eu já estou com 87 anos. Não enxergo mais para ler a Bíblia. Apenas eu falo essas palavras. Palavras de confiança, palavras que o Senhor coloca na minha boca, para que os filhos de Deus não temam, tenham ânimos, confie no Deus eterno. Ele é o Criador de todas as coisas. Ninguém dá um passo sem a permissão de Deus. Tudo o que acontecer é com a permissão de Deus. Quando ele se cala, Deus está calado, é porque ele está agindo, está trabalhando. Quando ele fica em silêncio, é porque ele está trabalhando. Vai chegar a hora que ele vai dar um cabo em tudo isso, vai destruir o mal. O mal vai ter um fim, e o que vai permanecer é o bem, ao lado do Senhor Jesus Cristo. Eu encerro as minhas palavras com uma pequena oração pelo nosso país, o nosso Brasil, e pelas pessoas que confiam em Deus e que não são desanimadas, que não criticam os que confiam em Deus. Querido Pai e eterno Deus, muito obrigado, meu Deus. Se eu não falei bonito, porque eu não estou lendo a Bíblia, porque não tenho minha visão mais. Mas te dou graça, porque tenho uma visão periférica ainda de andar e de fazer alguma atividade. Mas eu te peço, Pai amado, tenha misericórdia dessas pessoas descrentes, incrédulas, que não confiam no teu poder, que acham que as coisas são minúsculas.
que não há nada, que o que está acontecendo é normal, mas não é, Senhor. Não há nada de normal. Tudo o que está acontecendo, Senhor, são prenúncios da tua volta. E não vem, Senhor, o teu dia sem que a gente não passe por maiores perseguições e sofrimento, meu Deus. Mas nos encoraja, aumenta a nossa fé, não deixa nós desistir da nossa fé, Pai. Sermos fortes e corajosos. A alegria do Senhor Deus é a nossa força. Isso está escrito. Pai Santo, o próprio Jesus Cristo, ele disse: examinai as Escrituras, porque cuidai de nela a vida eterna. Ele também pediu a Deus, ao Pai, antes dele ser morto. Ele orou, fez uma oração e disse: Pai, os filhos que tu me deste eram teus, mas tu me deste, Pai. Eu não te peço que os tire do mundo, mas que livre do mal. E santifica eles na verdade. Está escrito no livro de João, no capítulo 17. Ele diz: santifica-os na verdade, na tua palavra. A tua palavra é a verdade. O que é santificar? É separar os filhos de Deus que são santificados na palavra de Deus, na verdade, são separados do mundo para Cristo, para o Reino eterno. Por isso, Senhor, eu te peço que não deixe que os teus filhos fiquem fracos na fé, fraquejem na sua fé, porque sua fé foi entregue por Deus. Está escrito na carta de João que batalhasse, que ele tinha que falar pelos filhos de Deus, pela sua santíssima fé, que um dia foi entregue por Deus. Santifica-nos na tua fé. É o que nós te pedimos, pelos teus filhos, pelos que estão à tua direita, porque quando Cristo voltar, à sua direita tem os santos, as ovelhas, o cordeiro, o trigo, mas da esquerda de Deus ficarão os bodes, o falso profeta, aqueles que não confiarem em ti, para serem lançados num lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte, e se tornarão em cinza debaixo da planta dos pés dos salvos. E Deus criará novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. Onde iremos morar? Eu agradeço a ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, por esse vídeo que acabamos de fazer. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Igreja do tempo de Paulo, de Pedro e
querido.